Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Eu acho que chegou o momento que eu precisava fazer esse vídeo aqui. Já faz tempo que eu precisava fazê-lo e acho que esse é o momento certo de falar com vocês aqui, né? O porquê que eu parei com o digital e o porquê que eu tô voltando com o digital agora. Eu comecei o digital lá em 2021 e acredito que depois ali de uns 4, 5, 6 meses ali, eu parei com o digital e fui fazer outras coisas. E depois de todos esses anos eu acabei voltando hoje, né? Nesse ano 2025 aí, eu tô voltando pro digital. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu coloquei uns tópicos aqui. Bom, vamos lá. Para quem sabe, de 2016, depois que eu vendi minha loja de informática em Santa Bárbara do Oeste, até 2019, tudo que eu coloquei à mão não dava certo. Abri outras empresas, não deram certo, tentei empreender outros negócios, algumas coisas foi bem sucedida, outras não. E aí até 2019 eu passei a pior parte da minha vida. Para quem assistiu a live que eu gravei lá no Instagram lá em 21, né, 2021, sabe um pouco da história aí. Bom, mas vamos lá. Em 2019, até então eu estava no fundo do poço lá da minha vida, em todas as áreas, né? Pessoal, profissional, financeira e por aí vai. Já tinha perdido tudo que eu tinha, apartamento, carro, moto, eu estava no fundo do poço. E aí eu precisava fazer alguma coisa. E aí fui atrás de alguns amigos meus, empresários, que eu sempre tive no meio dos empresários, em rodas de network, por aí. E fui pedir trabalho para eles, né? Porque a situação que eu estava, eu precisava fazer alguma coisa. E por mais conhecimento que eu tinha, por mais network que eu tinha, às vezes você está dentro de uma situação que você acaba não conseguindo enxergar a saída. Porém, eu sabia que eu só precisava de uma oportunidade para que eu pudesse me reerguer. E aí fui atrás de alguns amigos, e alguns amigos não puderam me ajudar naquele momento, e um outro amigo me deu essa oportunidade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na empresa dele, era uma empresa que vendia cursos profissionalizantes, para quem conhece. E ali durante começo de 2000, entre 2019 e 2020, eu trabalhei lá quase um ano. Trabalhei lá como vendedor, depois fiquei um pouquinho na frente ali da parte comercial também, ia para os eventos, onde tinha as feiras, encontros automobilísticos, e a gente ia lá vender os cursos nossos lá, né? E aí fiquei um tempo trabalhando com ele, só que como eu estava endividado, tinha mais de 20 mil reais em dívida naquele momento, eu precisava quitar minhas dívidas, eu precisava limpar meu nome, precisava arrumar minha vida, com certeza. E aí eu tive a oportunidade, até mesmo de uma pessoa que veio lá na escola para procurar saber sobre um curso, e eu vi ele com uma roupa de segurança, né? Vigia, vigilante, e eu perguntei para ele se a empresa precisava de alguém. Há muitos anos atrás eu já havia trabalhado na área da segurança privada como porteiro e como vigia. E eu falei, poxa, aí pensei eu, né? É uma oportunidade aí de eu fazer um dinheiro à noite, porque eu trabalhava na escola lá de dia e à noite eu fazia uns bicos para que assim eu ganhasse um dinheiro a mais e conseguisse organizar a minha vida de uma forma mais fácil e mais rápido também. Porque quando você tem dinheiro, para você gastar é rápido, mas quando você está endividado, para você organizar a sua vida e para você colocar as coisas em ordem, demora muito tempo. E assim deu certo. Eu falei com o dono da empresa, no qual ele passou o contato para mim, a gente combinou um tempo lá e aí eu comecei a fazer uns bicos lá na área de segurança. Até então não tinha, tava sem nenhum tipo de veículo, né? Sem carro, sem moto, sem nada. E comecei ali fazendo uns bicos aí mais perto ali de onde eu morava. Comecei a fazer uns bicos ali, 2 horinhas, 3 horinhas. E aí, até porque estava sem nenhum tipo de veículo, né? Então eu não conseguia muito ir para mais longe essas coisas. E aí, beleza. Assim foi, quase um ano, então, eu na escola desse amigo meu, como vendedor lá na parte comercial, né? E aí eu percebi que se eu trabalhasse mais na área da segurança, embora ganhava muito pouco na época, ganhava R$ 80 a diária de 12 horas, para vocês terem uma ideia. Então, assim, se você for fazer as contas aí, a hora era muito pouquinho.
Mas eu percebi o seguinte, quanto mais horas eu fizesse, mais eu ia ganhar. E automaticamente eu iria ganhar mais do que eu ganhava na escola. E como eu queria trabalhar na área da segurança, dependendo o posto que você pega, você não precisa ficar ali na portaria. Então você tem muito tempo lá dentro, né? Por exemplo, na área de vigia, por exemplo, tem posto que você pega e que você fica numa obra, por exemplo, lá e não tem ninguém lá, vamos se dizer assim. E é uma oportunidade que eu queria porque eu queria estudar, eu queria fazer alguns cursos, eu queria me reorganizar, eu queria poder dar um novo sentido para minha vida. E assim eu fiz. Comecei trabalhando nessa empresa de segurança em paralelo com a escola que eu atuava de manhã como vendedor, né? Em 2020 veio a pandemia, todo mundo sabe aí, e eu decidi. Tava muito difícil, né, essa questão de a gente vender os cursos, tava toda aquela frescuraiada de não poder ficar agrupando as pessoas, que tinha que ter um número limitado de pessoas, e aquilo lá foi ficando muito ruim, foi ficando muito chato para mim, não tava legal aquela situação, e eu acabei saindo, né, pedindo a demissão lá na escola, no qual eu sou muito grato ao meu amigo, e até então a gestora dele que lá estavam e que me acolheram muito bem naquele momento que eu mais precisava. E aí eu precisava ganhar mais dinheiro, falar a verdade é essa mesmo, eu precisava ganhar mais dinheiro e eu entendi que dentro da área da segurança eu iria ganhar mais dinheiro pelo objetivo que eu estava. E assim eu fiz. Quase um ano depois eu saí da escola e foquei total na parte da segurança privada, na parte principalmente de vigia, né? E aí como eu ia muito para obras de construção de residências, casas, apartamentos, e era raro ali a época que eu ficava na portaria em si. Então eu ficava muito final de semana, noite, essas coisas onde o movimento é pouco de pessoas, né? E ali eu acabei aproveitando toda essa situação exatamente para fazer aquilo que eu queria, que era estudar. E aí, beleza. Falei com o dono da empresa da área de segurança lá que me colocasse, né, em mais postos de trabalho. Nisso apareceu um outro amigo meu, que ele é de Piracicaba, e até então ele tinha comprado aí, tinha entrado em sociedade numa fábrica de puff, aqueles puff baú que a gente compra nas lojas assim. E aí ele me chamou, né, conversei com ele, a gente fez uma parceria aí, eu fui trabalhar de gerente lá na fábrica dele e atuando ainda aos finais de semana e à noite como segurança. Foi uma oportunidade também que eu tive não só de evoluir na área empresarial, mas também de ganhar um dinheiro a mais. Tudo que eu precisava naquele momento. E em conversa com ele, eu sabia que ele tinha uma moto, uma Bros, e perguntei para ele se ele ainda tinha moto. Ele falou que tinha, porém ele estava usando bem pouco porque ele tinha acabado de comprar um carro também. E aí eu falei para ele o seguinte, eu precisava de um veículo, né? Poderia ser aquela moto lá, e que naquele momento não tinha dinheiro para pagar ele, mas que com certeza devagarzinho eu iria pagando ele com o trabalho, né? Até as coisas iam se acertando e deu tudo certo, eu acabei pegando essa moto. Que na minha cabeça era o seguinte, se eu tivesse um veículo, eu conseguiria fazer mais postos de segurança, né? Pela toda a região da cidade que eu morava, que era ali em Santa Bárbara do Oeste, Americana, e automaticamente eu ia fazer mais dinheiro. E assim foi feito. Quando eu peguei a moto, eu falei com o dono da empresa de segurança lá que aonde ele precisasse de mim, qual cidade fosse, eu iria. E isso aconteceu. Acabei rodando ali Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Cordeirópolis, que já é um pouco longe, inclusive eu fiquei indo 3 meses para lá, praticamente nem compensava, mas eu precisava fazer meu nome na empresa e também ganhar dinheiro, né? Mas acabou de dando certo. Eu fui pegando posto para tudo quanto é lugar. Eu falei para ele onde que tivesse vaga para ele me encaixar. E assim foi. Para vocês terem uma ideia, 2020 foi o ano da pandemia. Entre 2020 e 2021 foi os anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Ganhei não, né? O ano que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Porque onde tinha posto eu ia trabalhar. Então, assim, nesse momento, eu já estava organizando as minhas finanças, né? Pagando aquelas continhas assim que eu conseguia. Por várias vezes eu deixei de comer uma pizza, por várias vezes eu deixei de comprar alguma coisa para mim, porque o intuito meu ali, o foco meu ali era quitar as minhas dívidas ali e arrumar minha vida, gente. Comprar roupa, comprar sapato, e, né? Porque
estava totalmente desestruturado, vamos dizer assim, né, nessas questões. Aí beleza, né? 2021, se eu não me engano, esse meu amigo, ele decidimos fechar lá a fábrica devido às questões pandêmicas e também financeiras. E aí beleza, eu continuei forte ali dentro da área da segurança privada e de verdade, eu trabalhava 12 horas por dia e aí eu ia trabalhar também 12 horas à noite. Porque esses postos, geralmente, de segurança, você fica sozinho, né? A não ser quando você for trabalhar de vigia, de vigilante, embora também tenha alguns postos que você não lida com o cliente ali 24 horas. E assim foi feito. Essa empresa de segurança pegou um posto em Paulínia, no qual eu moro hoje, e perguntou se eu queria ir para lá, e eu falei que sim, porque aí eu iria ficar num posto fixo à noite, né, e fazendo alguns bicos de dia também. E assim foi feito. Tanto é que eu comecei nesse posto lá, o patrão chegou para conhecer o posto e falou assim, ó, Ivan, eu vou colocar mais uma pessoa para te ajudar aí, né? Então vocês ficam revezando uma noite uma noite outra, porque isso é muito comum dentro da área da segurança privada, a gente trabalhar 12 por 36. Você trabalha 12 horas, folga 36. Então é o famoso um dia sim, um dia não. E aí eu falei com ele, não, pode deixar que eu preciso fazer uma grana, você sabe a minha situação, já expliquei para você e eu vou tocar o barco aí enquanto eu aguentar. Vou trabalhar todas as noites, todos os dias até eu conseguir os meus objetivos. Ele falou, poxa, mas você vai trabalhar toda noite, sábado, domingo, feriado? Eu falei, vou. Então, assim, eu trabalhava das 18 até as 6 da manhã, às noites em Paulínia, e das 6 da manhã até as 18 nos outros postos que ele precisava. Eu precisava levantar uma grana. E aí foi de sexta-feira, para você ter uma ideia, o pessoal lá da obra, os pedreiros, geralmente trabalhavam sábado sim, ou sábado não, mas o sábado que eles não trabalhavam, eu entrava na sexta-feira às 18 horas e eu só saía na segunda-feira às 6 da manhã. Então eu passava lá muitas horas lá dentro dessas obras, né? E quando eles trabalhavam, eu entrava às 18 na sexta, saía sábado ali umas 6, 6 e meia, e depois eu voltava às 3 horas da tarde no sábado e ia até a segunda-feira de novo. Então, assim, durante 2 anos e meio eu fiz isso, né? Todas as noites, final de semana, sábado, feriado, virado de ano. E assim fui ganhando mais dinheiro, automaticamente foi arrumando minha vida. Bom, vamos lá, em 2 anos mais ou menos eu quitei todas as minhas dívidas, limpei meu nome, comecei a investir, troquei de moto, né? Comprei veículos mais novos, fui comprando roupa, sapato, fui me estruturando, né? Mas nunca deixei de estudar. Lembra que lá no começo, quando eu falei do vídeo, eu falei que eu queria estudar e fui fazendo diversos cursos, lendo diversos livros, ó, vocês olharem lá em cima lá, tem diversos livros ali, tem mais livro ali, tem mais livro lá embaixo hoje que eu leio, porque eu comecei a entender que quando você obtém conhecimento, o conhecimento, você coloca ele em prática, mais dinheiro ele te dá, tá? Isso em qualquer área da sua vida. E aí foi que eu fui entendendo que quanto mais eu estudava, quanto mais eu me desenvolvia como pessoa, como profissional, mais dinheiro eu conseguia fazer com isso, né? E assim eu fui fazendo, graças a Deus. Bom, aí finalzinho de 2021, mais ou menos, acho que foi mais ou menos isso. Eu conheci alguém e acabei começando a namorar com essa pessoa, né? E aí a gente fomos morar junto. Nesse momento, eu decidi que eu iria parar de trabalhar de dia e eu ia trabalhar só à noite. Eu queria descansar um pouco, né? Porque até então foram 2 anos e meio nesse batidão aí, virada de ano, sábado, domingo, feriado, ficar muito tempo lá dentro das obras. E aí eu decidi parar de trabalhar de dia e ficar trabalhando só à noite, ainda na área da segurança. E assim eu fiz. E aí foi quando eu comecei no digital, né? Quando eu criei o Instagram, quando eu criei o Facebook, quando eu criei o canal no YouTube lá, Ivan Loureiro, Mentor. E aí, por quê? Com todo o conhecimento que eu obtive na área de educação financeira, na área de investimento e principalmente na parte de desenvolvimento pessoal e mental, eu falei, poxa,
eu já tenho bastante conteúdo aqui para poder ajudar outras pessoas também a saírem das dívidas, a organizar as suas vidas, porque a gente sabe que o financeiro ele não mexe só na parte do bolso, né? Ele mexe no seu pessoal, ele mexe no seu profissional, ele atrapalha também seu relacionamento e hoje, né, para quem sabe aí, falo de uma ferramenta chamada Roda da Vida, no qual a gente trabalha 12 áreas aí dentro da sua vida, né? E que o dinheiro ele contribui positivamente ou negativamente dentro dessas 12 áreas aí. E aí foi quando eu criei todo aqueles conteúdos para quem chegou a acompanhar, né, naquele momento lá. E graças a Deus foi dando certo, tenho certeza que foi impactando ali algumas pessoas que viram os conteúdos e tal. E aí eu comecei também a trabalhar dentro do próprio conteúdo ali da educação financeira e investimento, o autodesenvolvimento e o empreendedorismo, que isso é muito forte dentro de mim, né? Empreender é muito forte dentro de mim, eu gosto muito, sou apaixonado pelo mundo do empreendedorismo. E comecei a criar, eu criei lá também o CoachCast, né? Que é o podcast onde eu faço entrevista com os meus amigos que são empresários, meus amigos que são empreendedores, e que eu falo que é o jogo do 3G. Eu ganho tendo conteúdo para o canal, totalmente gratuito. O empresário ganha tendo a visibilidade do logo ali, da marca dele, totalmente gratuito também, porque eu não cobro nada deles, tá? E quem está assistindo ali e que já é empreendedor ou que pretende empreender um dia, ele também ganha totalmente gratuito ali o conhecimento daquele empresário, né? Para poder aplicar ali dentro do seu business, dentro ali do seu negócio e poder crescer, poder evoluir dentro do mundo dos negócios aí. E fui tocando esse barco aí, até que depois de entre 4 e 6 meses aí, trabalhando diariamente lá, fazendo os conteúdos, criando os conteúdos, indo até os meus amigos empresários para fazer os quadros, estando em casa lá e editando, gravando, fazendo todo esse trabalho, para mim foi ficando muito estranho, muito esquisito, porque embora eu tinha ali por volta de uns 35 anos mais ou menos, mas eu comecei trabalhando cedo também com 14 anos. Então, assim, na verdade eu só aprendi a trabalhar desde criança. E aí foi ficando estranho para mim sair do trabalho tradicional, onde você tinha que ir até a empresa trabalhar, entrar cedo, ou para quem trabalhar no turno à tarde, entrar no período da tarde, sabe assim? E foi ficando estranho para mim, sozinho dentro da minha casa, trabalhando ali do digital, porque eu não era acostumado assim, eu sempre fui acostumado a trabalhar no tradicional, de ir na empresa e pegar no pesado e fazer as coisas assim. E isso foi ficando muito, muito esquisito para mim, foi me incomodando muito, eu fui sentindo muito solitário ali. E aí foi onde eu acabei decidindo parar com o digital, porque eu estava me sentindo muito sozinho. E para quem lê, por exemplo, sobre administração, sabe que lá nos primórdios lá da administração, lá, a indústria 1.0, 2.0, lá fala-se muito disso, né? Onde pesquisas foram feitas, treinamentos foram feitos, para falar sobre essa questão de as pessoas produziam mais quando elas estavam participando de uma outra equipe ali, de um outro departamento de trabalho, do que quando ela começa a trabalhar sozinha. E assim eu fiz. Então, decidi parar com o digital e voltar para o mundo do tradicional de novo, trabalhar em empresa para poder ter em contato com as pessoas, movimento, né? Indústria, máquina, essas coisas de novo. E assim eu fui trabalhar numa transportadora, maior transportadora de agrotóxico da América Latina, aqui na cidade de Paulínia. E ali eu fiquei, se eu não me engano, acho que uns 7 meses trabalhando ali. Mas mesmo assim eu queria empreender ainda, né? Porque empreender tá no meu sangue e eu empreendo desde 2013 aí. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a fazer alguns trabalhos em casa. Para quem me conhece sabe que eu venho da área da tecnologia, da informática, essas coisas. Já tive loja de informática na cidade de Santa Bárbara lá, graças a Deus foi muito bem sucedida a loja. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos em casa, junto trabalhando nessa transportadora, né, em paralelo, assim. Então, o dia que eu tava de folga, eu pegava os celulares para arrumar, os computadores para arrumar, essas coisas, e foi. Beleza, e assim fui tocando um tempo, até que eu decidi sair dessa empresa aí, dessa
transportadora e ficar só trabalhando em casa e começar a realmente empreender. Assim como eu tinha feito lá na minha loja de informática a primeira vez em 2014, onde eu comecei trabalhando em casa, saí do escritório de contabilidade que eu trabalhava e comecei empreendendo. E assim eu fiz novamente. E aí, graças a Deus, foi vindo bastante serviço, né? Eu sempre fui um cara que não sei dizer não, eu vou para cima mesmo, não tenho medo de trabalhar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, os clientes, eles estavam com muitas dores, né? Com muitas... eles precisavam de muitos tipos de serviço. Trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada, arrumar um negocinho aqui, arrumar um negocinho ali. E eu falei, poxa, mas isso aí eu sei fazer. E aí, pensando na cabeça dos investidores, isso faz parte também do mundo do investimento, que é o quê? Você ter renda extras, né? Porque quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro você consegue aportar, investir e automaticamente mais rentabilidade você consegue obter também com isso aí. E aí eu fui fazendo esses servicinhos. Fui trocando chuveiro aqui, arrumando um portão ali, fui pintando uma parede aqui e fui. Nisso eu criei uma empresa chamada Mil Serviços, que é uma empresa de marido de aluguel. Então, além da parte de informática, assistência técnica em telefone, essas coisas, eu fui agregando esses outros serviços, né? E eu até esqueci de falar, mas quando eu trabalhava, antes de eu começar no digital, eu aprendi sobre jardinagem, essas coisas também. Ó, para você ver a importância, né? Eu já estava ali mesmo trabalhando naquele local onde, para quem conhece hoje aqui entre Paulínia e Sumaré, é o Mercado Livre. A gente fazia segurança lá. E eu aprendi lá a fazer essa parte de jardinagem. E aí eu fui também fazendo jardinagem, tudo que aparecia eu fui fazendo, porque era dinheiro que entrava. E aí, durante um tempo, eu fui fazendo esse trabalho aí, um ano e pouquinho mais ou menos. Comecei lavando alguns carros também dentro, lá na minha casa, porque é tudo coisas que eu fazia, o cliente perguntava, eu falei, não, isso aí eu consigo fazer também, é fácil para você e tal, e assim foi feito. Depois de mais ou menos um ano e pouco, quase 2 anos aí, eu decidi focar só nisso mesmo e sair dessa empresa de segurança, onde eu fiquei praticamente quase 5 anos, e fui só tocar os meus negócios. E aí eu aluguei um espaço, e ali nesse espaço aí é onde eu guardava até então as ferramentas, né? Onde seria ali a sede dessa empresa então que eu acabei de citar. E fui crescendo, graças a Deus, bastante serviço, e eu percebi que é o seguinte, se eu quisesse escalar, se eu quisesse crescer mais ainda, eu precisaria de mão de obra. Normal, isso aí toda empresa é assim, precisa de mão de obra. E aí o que acontece? Essa parte aí foi uma das piores partes, que é a questão de mão de obra. Quando você pega ele para fazer, por exemplo, uma diária, 2 diárias com uma pessoa, ainda beleza, até vai, né? O duro é que quando você precisa de mais serviços aí, que aí você precisa pegar essa mão de obra por um pouco mais de tempo, e aí é onde começa a vir as dores de cabeça, os problemas, né? E foi por isso, durante alguns anos, na verdade até 3 meses atrás mais ou menos, eu fui indo, ainda estava com muita motivação, muita energia, queria fazer essa empresa expandir, fazer essa empresa crescer, e dentro disso, eu acabei fazendo um Empretec, para quem conhece, o maior seminário de empreendedorismo da América Latina, criado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, e para quem, como se diz, abençoou aí, eu acabei ligando, entrando em contato com diversas pessoas aí, falando que eu estava participando desse treinamento aí, foi uma semana de treinamento, e lá dentro a gente precisou abrir uma empresa, né, fictícia, e a gente decidimos lá, então, era eu e mais 3 sócias, a gente decidimos abrir uma distribuidora de pão de queijo. E para quem conheceu aí foi a Quezinho, para até então, para vários de vocês aí que ajudaram a gente, comprando o pão de queijo da gente, a gente acabamos ganhando lá o evento, ganhamos 2 troféus que estão ali, um inclusive foi o de maior faturamento aí, vendemos mais de 14 mil reais em pão de queijo em 3 dias mais ou menos, e foi aí que a gente acabou levando, né, continuamos levando lá a Quezinho para depois do curso. Então aí já estava a questão também de uma outra empresa que a gente estava tocando. No fim do curso acabou ficando eu e mais uma sócia, 2 que estavam no curso não quiseram tocar o negócio, e aí depois eu acabei ficando sozinho com a empresa. Então aí, além de a Mil Serviços, tinha a Quezinho, e como eu já lavava carro também lá na minha casa, como eu tinha um espaço muito grande ali, que era a série da Mil Serviços, eu acabei também abrindo um lava-jato ali.
porque eu já tinha tudo que eu precisava ali. Era só comprar alguns maquinários, algumas coisas ali que daria certo. E assim eu fiz também. Para quem conheceu, eu tive meus serviços Aesthetic Car, que era o Lava Jato nosso. Então, assim, foi vindo muito serviço que trabalho tem de monte, não tem a mão de obra para trabalhar e principalmente mão de obra qualificada, né? E aí eu fui tocando essas empresas, fui tocando esses negócios. Só que assim, o recurso não é muito, a gente não consegue, como se diz assim, faturar. Por exemplo, no mundo do Lava Jato mesmo, é muito trabalho para pouco dinheiro. Você paga aí, sei lá, 70, 80 reais para lavar um carro. Gente, não é. Para quem paga, pode até achar muito, mas na verdade, para quem é dono do Lava Jato, isso aí não paga nada. Paga nada. Porque ali você tem que pagar a diária de uma pessoa para te ajudar. É no mínimo 80 reais. Aí água, luz, produto, alimentação, aluguel, internet. Então, tipo assim, é muito trabalho para pouco dinheiro essa questão de lavar rápido. Claro, eu gosto de mexer com isso, eu gosto de lavar meus carros, eu gosto de mexer com os veículos, entendeu? Mas aí é outra coisa, é questão de hobby. Para quem trabalha, por exemplo, aí com estética automotiva, que é diferente de Lava Jato, tá? Aí sim você pode agregar uns valores mais altos, high tickets maiores, né? Questão da Mil Serviços, eu fui, como eu tinha muito serviço, a gente fazia diversos serviços, pintura, jardinagem, alvenaria, nossa, a gente fazia muita coisa ali. Limpeza de fachada, limpeza de vidraça. Então, assim, eu sempre ia pegando alguns amigos que trabalhavam com isso e a gente ia agregando disso. E eu era praticamente um intermediador, né? Então, eu pegava os serviços, alguma coisa eu fazia, alguma coisa eu passava para alguns amigos fazer. E aí chegou uma hora que, vou ser bem sincero com vocês, não aguentem mais essa questão de muita dor de cabeça com mão de obra. Às vezes você fechava o serviço porque o cara falou que faria o serviço para você, chegava na hora, o cara inventava mil desculpas por aí, e acabava não indo, aí tinha que ficar falando com o cliente, olha, deu uma atrasada nisso, atrasada. E eu não gosto disso, né? Eu não gosto disso porque eu acho que quando a gente tem palavra, a palavra da gente vale mais do que dinheiro, mais do que contrato. E aí eu acabei decidindo aí, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, parar com tudo. Parei com a Mil Serviços, parei com a Mil Serviços Aesthetic Car, parei com a Quezinho Pães e Queijo. Tinha comprado uma loja de informática também, que meio que não deu certo lá, a negociação. E aí, então, eu decidi parar com isso. E estou aqui falando para vocês, esse aqui é a parte 1 do vídeo que eu estou fazendo, depois eu vou fazer uma parte 2 aí, que é falando sobre o porquê que eu voltei para o digital, né? Mas é isso, esse vídeo aí eu já precisava ter feito há algum tempo, e principalmente agora que eu estou voltando na parte do digital aí, eu precisava esclarecer alguma coisa para vocês aí, até para vocês entenderem por que que eu parei lá em 2021 e por que que eu estou retornando agora. Então, para vocês se situarem aí de lá para cá, e eu vou fazer um vídeo, a parte 2, falando agora por que que eu voltei para o digital, quais os novos passos, quais os novos projetos aí que eu tenho, tá? Mas queria agradecer todo aí o carinho de vocês e que vão acompanhando os vídeos aí. Agora também, fora o canal no YouTube, tem o canal no TikTok, tá? Lá é focado lá na educação financeira. Inclusive, eu estou resgatando aí os conteúdos que eu já fiz sobre educação financeira e investimento. Estou colocando lá no TikTok, mas estou também, já estou com o computador aqui ligado, já estou com um mês de produtos feito aqui. Só falta fazer a gravação agora, mas já está tudo pronto. E agora tô voltando forte aí no digital e no próximo vídeo aí que eu falar para vocês, vocês vão entender o porquê que eu tô voltando pro digital. Beleza, galera? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, obrigado também pela força de vocês que durante muito tempo vocês vêm sendo muito carinhosos, né? Perguntando aí por que que eu parei, que deveria voltar, porque os conteúdos eram bacana, o conteúdo ajudava muitas pessoas. E eu falo para vocês também, pessoal. Eu acredito que todos vocês, independente da área que vocês trabalham, independente se vocês são CLT ou se vocês trabalham por conta, eu tenho certeza que a sua história de vida, os cursos que vocês fizeram, a sua trajetória profissional e o seu conhecimento e a sua evolução pessoal hoje e profissional, hoje em 2025, se você pegar, resumir, você consegue pegar esse conteúdo e ajudar diversas pessoas, pessoal. Eu sei que hoje dentro do mercado aí tem players, por exemplo, dentro da área da educação financeira, como Thiago Nigro, o Primo Pobre, tantos outros
criadores de conteúdos aí falando a mesma coisa. Só que esses caras estão no outro patamar. Já pessoas que estão começando como a gente, pessoas que são pequenos ainda dentro do digital, a gente consegue impactar essas pessoas com a nossa história de vida, com a nossa trajetória, com as nossas experiências, entendeu? Então assim como eu que estou começando aí, estou voltando agora para o digital, você também consegue fazer isso. Você também consegue motivar as pessoas, você consegue também ajudar as pessoas com o seu conteúdo. Eu tenho certeza, você que sabe pintar uma casa, você que sabe fazer um trabalho de alvenaria, você que sabe fazer uma jardinagem, você que sabe fazer qualquer tipo de serviço, você consegue ajudar as pessoas, ensinando elas, criando conteúdo, criando, como se diz, cursos para isso, tá? Hoje eu tenho alguns cursos, eu tenho os cursos lá no canal do YouTube totalmente gratuito. Tem outros cursos que eu estou escrevendo aqui, claro que como eu quero só viver do digital a partir de agora, eu vou fazer conteúdos gratuitos, mas também vou fazer conteúdos pagos, vai ter produtos pagos, isso é normal. Mas você também consegue fazer isso, entendeu? Então, assim, pega todo esse conhecimento que você tem aí. Hoje, para você ter uma ideia, dentro da mentoria digital que eu faço, eu consigo ensinar você a pegar todo o seu conhecimento, seja ele um conhecimento que você teve técnico, né, de um curso técnico, de uma faculdade, ou um conhecimento específico. Por exemplo, você que sabe fazer bolo, eu consigo você eu consigo te ajudar a fazer esse conhecimento seu a se tornar, no mínimo, 28 tipos de produtos digitais, né? Porque durante todo esse tempo, independente se eu estava no digital ou não, eu estava ainda estudando, lendo, fazendo cursos. E então, assim, você com o seu conhecimento, você consegue ajudar diversas pessoas. Mas isso aí fica para uma segunda parte lá do vídeo que eu vou falar por que eu voltei para o digital e por que também os próximos passos aí, os próximos projetos, tá bom? Agradeço mais uma vez aí, Deus abençoe a cada um de vocês aí e até a próxima.